nome é Josué Marches. Se você está me assistindo agora, você está no meu canal. Hoje a gravação vai ficar um pouquinho diferente, porque eu estou usando aqui a plataforma do Instagram, mas esse vídeo ele vai estar tanto disponível no Instagram quanto no YouTube. Tá? Hoje eu quero trazer um assunto que pesquisando aí, até em alguns grupos, em alguns locais, ou mesmo no meu dia a dia, trabalhando com a hotelaria, né? Vivenciando esse dia a dia de turismo, eu percebi que é uma necessidade sua, que é o quê? Falar sobre avaliações negativas, falar sobre como lidar, né, com reclamações, né, que podem vir a acontecer aí no seu dia a dia. Então, eu vou começar aqui essa aula, né, pedindo para você, se você não é inscrito ainda nesse canal, que você se inscreva nesse canal. Se você gostar desse vídeo, se você realmente falar, poxa, legal, me ajudou mesmo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, me segue, porque você me dá uma força muito grande, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje eu vou dizer aqui que a aula é como se posicionar diante de avaliações negativas ou diante de reclamações de cliente, né? Reclamações negativas. Afinal, a gente sabe que atender um cliente amigável, atender um cliente gente boa, sabe aquele cliente assim que chega na recepção e que parece que até a recepção ou você conversando com ele parece que você conhece ele há tempos, assim, que ele é seu amigão e que você adora atender aquela pessoa e que você fala, nossa, esse aqui sim dá gosto de atender. Então esse daí qualquer um atende, todo mundo atende e todo mundo sente prazer em atender esse cliente e em tratar ele bem, né? Agora, quando chega aquele cliente que é um pouco mais exigente, que é um pouco mais crica, é aí que a gente vê quem se destaca, quem realmente tem jogo de cintura, né? Porque você tem que ter jogo de cintura justamente para lidar com esse perfil de cliente, né? Até porque eu, Josué, tenho um perfil, você que está aí do outro lado da tela tem um perfil, talvez a sua esposa, o seu namorado, o seu amigo, sua amiga aí tem um perfil diferente do seu também, tem um gosto diferente do seu, tem uma exigência, né, de cada um também, poxa, um que é vermelho, o outro que é amarelo, o outro que é azul e assim por diante, né? Então, primeira coisa que você tem que entender é que cada pessoa é única, né? Então, o nível de exigência de cada um é diferente. Então, às vezes, o meu nível de exigência é um e o seu nível de exigência ele é outro. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Você está lidando com pessoas e com pessoas que têm gostos diferentes, né? Que têm exigências diferenciadas, tá bom? Então, qual que é a primeira dica no momento que, vamos dizer que aconteceu um problema que seja um problema seu, né? Que é um problema que você deve resolver, ou ainda é algo que o cliente... pelo nível de exigência dele, pelo fato dele ser mais, vamos dizer, crica, né? Ou mais observador, ou por esperar algo a mais que você não está oferecendo, ele está fazendo uma reclamação para você, ele está expondo uma avaliação, né, que não é tão positiva, às vezes pode ser uma avaliação mais ou menos, né, pode ser uma avaliação extremamente negativa, às vezes ele está aí na sua frente irritado, te xingando, gritando, brigando com você, dizendo que o seu negócio é o pior negócio que ele já ficou, dizendo que ele nunca foi tão mal atendido, dizendo que ele nunca foi tão mal recebido e uma série de outros termos que ele pode estar utilizando aí, que pode ser inclusive termos pejorativos e que estão te denegrindo, né? Então, a primeira coisa que eu quero te falar a primeira atitude que você deve ter ouça esse cliente, tá? Ouça ele e deixe ele desabafar. Isso mesmo. Essa é a primeira atitude que você deve tomar, pessoal. Não adianta você sair para cima, não adianta você sair falando, não adianta você sair se justificando, porque isso não vai resolver nada. Então, assim, a primeira dica que eu quero deixar aqui para você hoje ouça, espere esse cliente terminar, espere ele terminar, espere ele desabafar, ele estando com a razão ou ele não estando com a razão. A primeira dica que eu quero te deixar ouça esse cliente. Inclusive, essa dica que eu estou te dando é muito utilizada, sabe por quem? Pela Walt Disney World. Isso mesmo que você ouviu. A Walt Disney, uma das dicas dela, né, justamente de como lidar com essas avaliações, é uma das primeiras dicas que eles dão, que é o quê? Você ouvir o seu cliente, tá bom? Então, essa é a primeira dica prática que eu quero deixar aqui para você, tá bom? Segunda dica prática que eu quero deixar aqui para você, tá bom? Não
devolva na mesma moeda. Estou olhando aqui no meu caderno porque tem que ter cola, né, pessoal? Não vou decorar tudo. Então, assim, essa é uma dica minha, tá bom? Que eu já vi algumas pessoas devolverem na mesma moeda e no final o que era ruim se ficou pior, entendeu? Então, assim, quando você devolve na mesma moeda, quando você, por exemplo, o cliente está te xingando, você vai lá e xinga ele. O cliente está gritando com você, você vai lá e grita com ele. O cliente está pulando na recepção, dando de dedo na sua cara, você vai lá e dá de dedo na cara dele, você está devolvendo na mesma moeda. Ou seja, você está se rebaixando ao nível emocional, né? Ao nível emocional que ele se encontra no momento. E a partir do momento que você desce até o mesmo nível emocional dele, você, mesmo estando com a razão, você perde a sua razão. Então, a segunda dica que eu quero dar para você é: não desça no mesmo nível emocional que o seu cliente, tá? Não devolva na mesma moeda, não pratique o mal com o mal, entendeu? Não xingue ele, não esbraveje, né? Sabe? Às vezes até se você não estiver sabendo como lidar com essa situação, se você não estiver sabendo como se posicionar nesse momento, é até mais sábio você pedir licença, falar: licença, senhor, eu vou chamar meu gerente. E vai e chama seu gerente: ó, me perdoe, senhor, eu não estou conseguindo lhe ajudar nesse momento, eu vou chamar alguém aqui que possa lhe ajudar, entendeu? Simples, entendeu? E vai chamar alguém, se você não sabe lidar com essa situação. Agora, você devolver na mesma moeda, você cria uma situação muito maior, entendeu? Você piora a situação, que muitas vezes é um problema seu ou não é um problema seu, mas que você poderia, através da argumentação, através do diálogo, através da empatia, através de algumas colocações e algumas observações, fazer o cliente enxergar que naquele estado, daquele jeito que ele se encontra, né, ou mesmo o fato dele estar com a razão, não significa que ele pode chegar daquela forma, que ele pode te tratar assim, né, que ele pode simplesmente chegar e descarregar as frustrações dele em cima de você. Tá? Então, assim, você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender perdão, travei aqui. Você tem que aprender a administrar as suas emoções. Tá? Então você tem que administrar, entender que muitas vezes o cliente ele passa dos limites, sim. Nem sempre ele tem razão, como as pessoas dizem: o cliente tem sempre razão. Tá? Não é assim, tá? Mas você tem que ser profissional nesse momento, justamente para lidar com essa situação e fazer o cliente entender, né, que ele está errado muitas vezes, ou mesmo você estando errado, que você vai providenciar uma solução, que você está empenhado em resolver aquele problema, né, que a sua empresa não compactua com o que aconteceu, se foi algo muito complicado ou algo que gerou um desconforto muito grande que veio a acontecer. Então, assim, você tem que deixar isso claro para o cliente, entendeu? Mas pagar na mesma moeda, deixar o descontrole emocional tomar conta de você, faz justamente com que você perca a razão e logo você dá a razão para o seu cliente, mesmo ele não tendo razão, como eu mencionei aqui, né? A terceira dica que eu quero te dar se o problema é com o seu negócio, se a falha é de vocês, se você identifica que aquela reclamação, que aquela ponderação, que por mais que aquele cliente que esteja esbravejando ali, é um problema seu, é um problema de vocês, é um problema do seu negócio, é um problema que houve uma falha realmente com aquele cliente, é algo que aconteceu que acabou que vocês deixaram algo a desejar, às vezes um serviço não foi prestado, às vezes algum problema de manutenção aconteceu, não sei, sabe, às vezes algum problema no atendimento. Falhas, elas podem acontecer, ok? Elas podem acontecer. Então você tem que reconhecer que uma falha aconteceu e você tem que solucionar esse problema. Tá? Não adianta você reconhecer e você não resolver. Então eu vejo muitos negócios hoje que às vezes até reconhecem o problema, pedem desculpas para o cliente, porém não resolvem o problema, entendeu? Então a próxima vez que aquele cliente vier, se ele der uma oportunidade para o seu negócio, ele acaba identificando que você não resolveu aquele problema. Ou mesmo
um outro cliente, um próximo cliente que venha se hospedar, ele acaba tendo o mesmo problema. Então, assim, uma coisa é você ter um problema uma vez, beleza, você teve ali um problema, você identificou o problema e você tomou uma atitude e resolveu aquele problema. Agora, persistir no erro é burrice, entendeu? Então, se você fica com aquele mesmo problema sempre, toda vez o mesmo problema, com todo respeito, tá? Com todo respeito, sim, você está sendo um burro e até uma ofensa para o animal, sinceramente, para o burro. Porque você tem que parar, você tem que fazer gestão do seu negócio e corrigir esse erro, justamente para que você não sofra, para que o seu negócio não sofra, para que depois o cliente vá lá na OTA da vida, na Booking.com da vida, na Decolar, na Expedia, no Google, ou mesmo no seu site, no Facebook, e te detone, porque é o que vai acontecer. Então, assim, uma coisa é um problema acontecer uma vez, a outra coisa é o mesmo problema repetidas vezes. Então, a partir do momento que você identifica um problema, que é um problema recorrente, e você não resolve, realmente você está com uma falha muito grande, e a falha daí não é mais da sua equipe, é falha sua, é falha de gestão, tá bom? Quarta dica que eu te dou, né? Dependendo do problema, e eu coloco um dependendo bem grande aqui, isso tem que ser, eu até coloquei aqui no meu caderno um asterisco assim, com cuidado, tá? Cuidado com isso que eu vou falar agora, cuidado como utilizar isso que eu vou falar agora, e cuidado para você não tomar um tiro no seu pé, literalmente falando, né? Por quê? Porque a quarta dica é o seguinte, dependendo do problema, a gente sabe que só um pedido de desculpas, só me perdoe, só vou resolver a situação, ou eu já resolvi, para aquele cliente não vai ser suficiente. Tá? Então, para aquela situação que foi ocasionada, eu não sei qual que é o problema, se é um problema de manutenção, se é um problema de atendimento, se é um problema de comunicação, eu sei que uma falha aconteceu. Tá? Então, para aquela situação, para aquele cliente, apenas um pedido de desculpa não é suficiente. E aí a gente vem com o quê? Com a cortesia. Né? Então você vai utilizar ali, eu vou te dar aqui um desconto de uma diária, por exemplo, é uma ideia. Vou te dar aqui um drink cortesia devido a esse problema. Eu vou te dar uma cortesia no meu restaurante aqui do meu hotel. Eu vou te dar um upgrade, vou te transferir dessa categoria, vou te colocar numa suíte, por exemplo. Eu vou te oferecer um almoço, eu vou te oferecer um jantar. Tá? Então, tudo isso são possibilidades e formas de você pedir desculpa para o cliente e reconhecer mais ainda que você não queria que aquilo acontecesse, que você quer melhorar e que você quer oferecer uma boa experiência para ele. Tá? Isso tem um custo? Tem, mas, poxa, se o erro é seu e você quer que aquele cliente saia satisfeito do seu negócio, você tem que fazer algo a mais, até porque uma insatisfação já foi gerada. E se você não recuperar esse cliente, quando ele sair do seu negócio, ele vai te detonar, ele vai acabar com você. Inclusive, eu tenho uma situação dessa, própria da minha pessoa aqui, que eu tinha um negócio de yakisoba há um tempo atrás, junto com a minha esposa, e a gente teve um problema com uma cliente, uma insatisfação, uma das nossas melhores clientes na oportunidade. E eu me lembro que devido à correria daquele dia, devido ao grande volume, ao fluxo, eu até pensei, olha só que interessante, tendo conhecimento, sabendo, eu falei assim, a gente poderia, ela reclamou lá que veio com menos carne no yakisoba dela. Eu poderia ter dado um yakisoba de graça para ela, que, poxa, não ia me matar, até porque ela comprava direto de mim. Ou mandado um outro yakisoba para ela em outro momento também de graça, ou devolvido o dinheiro para ela também, já que se gerou aquela insatisfação, né? Então eu não tomei nenhuma atitude, né? Na verdade a gente não tomou nenhuma atitude, nós ponderamos e decidimos não tomar. O fato é que aquela cliente infelizmente parou de nos demandar, então nós perdemos aquela cliente. Não foi por uma vez, foi durante semanas e semanas. E depois de um tempo, até conversando com a própria cliente, a gente entendeu que foi justamente por causa desse episódio. Então, uma atitude dessa, que às vezes inicialmente vai representar um custo baixíssimo para você, um upgrade às vezes,
Um jantar que vai, às vezes você vende a 70 ali, mas para você o custo é 30 por pessoa. Um drink, cortesia, alguma coisinha assim, mimo que você fizer, pode ser baixo comparado ao retorno que você pode ter posteriormente, entendeu? Porque se você perde aquele cliente que muitas vezes é aquele cliente frequente, que é aquele cliente habitué que nós costumamos chamar, o custo ele pode ser muito maior, entendeu? Então, por isso que eu falo para você que às vezes tomar essa atitude é muito melhor do que você deixar esse problema sem uma solução, sem alguma ação, né? Então é necessário você agir, tomar uma atitude. E eu falo cuidado por quê? Por que eu falei cuidado logo no começo dessa quarta dica aqui e falei que eu coloquei um asterisco, né? É que algumas pessoas, nem todas as situações, elas são para essas medidas, são para você, toma aqui uma cortesia, ou olha, eu vou te dar um upgrade. Existem situações que não é uma questão sua, não é uma questão do seu negócio, ou muitas vezes não está sob o seu controle, entendeu? E às vezes uma boa comunicação, um bom diálogo, o cliente ele acaba compreendendo isso e não existe a necessidade de você recorrer a esses benefícios, recorrer a essas cortesias, entendeu? Então eu já vi situações acontecerem onde a pessoa ofereceu uma diária de volta para o cliente, onde ofereceu uma diária, cortesia, uma próxima oportunidade, que não existia necessidade, entendeu? Que não era necessário tomar essa atitude, sabe? Às vezes era só uma questão de realmente de uma desculpa, era só a questão de realmente só chegar no cliente e falar, mas senhor, olha, aqui, tal, não sei o que, explicar melhor as coisas para o cliente, entendeu? Porque às vezes foi uma falta de percepção dele, foi uma falta de entendimento dele. Às vezes é mostrar para o cliente que o que ele está pagando ali naquela categoria que ele está já é uma categoria superior. Eu já tive casos assim, por exemplo, o cliente se hospedou numa categoria, achou que estava se hospedando numa categoria inferior, né? E ao invés da pessoa explicar, né, inclusive o supervisor, gerente, né, que não era assim, que não era desse jeito, mostrar para o cliente que realmente ele estava pagando barato, estava na categoria certa, estava na categoria correta. Não, o gerente foi lá e ofereceu uma cortesia, por quê? Porque era mais fácil para ele naquela oportunidade do que dialogar, do que argumentar, do que questionar, do que observar, do que ponderar, entendeu? Então assim, não adianta você também se escorar na cortesia e falar, não, vou dar uma cortesia para esse cliente. Se você começar a soltar e dar a cortesia daqui, e libera drink dali, e libera aquele outro de lá, no final você vai estar com uma conta enorme ali, porque isso é o que os seus colaboradores, é o que a sua equipe vai utilizar como desculpa a todo momento. Então, eu dei uma cortesia porque ele reclamou, eu dei uma cortesia por causa disso, eu dei uma cortesia por causa daquilo, entendeu? Então, vamos lá. Que são problemas grandes, né, que eu diria assim, que devem ser bem avaliados. Por exemplo, o problema de ar-condicionado. O problema de ar-condicionado é um problema sério. Eu moro em Foz do Iguaçu. Calor aqui é calor pra caramba. Então, por exemplo, se um cliente hoje tem um problema de ar-condicionado, mas ele aciona a minha recepção, por exemplo, se eu tenho uma recepção, ou ele me aciona, eu tenho um Airbnb, ou eu tenho uma pousada, ele acionou minha equipe, ou me acionou, não sei, tanto faz, mas ele acionou alguém, ele informou, e eu corrigi o problema, ou seja, eu solucionei, não tenho porquê eu oferecer para esse cliente uma cortesia, você concorda? Não tenho porquê. Agora, se o cliente está com problema no ar-condicionado, ele não me informou, eu não estou sabendo desse problema, acredite se quiser, existe isso, e o cliente chega no outro dia reclamando, certo senhor, mas o senhor, olha só, o senhor nos avisou, o senhor nos informou, o senhor ligou aqui para que nós pudéssemos solucionar o problema, entendeu? Então existe diferença, tem que ser ponderado, você tem que fazer as perguntas certas, entendeu? Porque aí ele vai querer às vezes exigir uma cortesia, vai querer às vezes não querer pagar a diária, sendo que ele mesmo não tomou uma atitude, ele mesmo se permitiu passar por aquela situação, entendeu? Então não tem como você adivinhar que o ar-condicionado dele lá em cima no quarto 300 e lá vai cacetada, por exemplo, no quarto 10, no quarto 20, parou de funcionar, entendeu?
é necessário que haja uma comunicação por parte do cliente para que você providencie uma solução para esse problema, que seja uma troca de quarto, por exemplo. Vamos dizer que ele não... Por exemplo, você falou, senhor, o seu ar-condicionado realmente não tem uma solução, eu vou ter que trocar o senhor do quarto. Aí ele fala assim, eu não vou trocar de quarto. Beleza, uma decisão dele. Você está oferecendo uma solução. Você está querendo resolver o problema. É ele que optou por não resolver esse problema. Licença que eu vou tomar meu copinho de água, minha garrafinha. Muito calor, como eu falei para vocês. Então, assim, aí já não é mais um problema seu, porque você está tentando resolver, você está apresentando uma solução para esse cliente. É ele que não quer tomar uma atitude ou mesmo resolver esse problema, entendeu? Aí também já não é um problema seu, entendeu? Então, esses fatos têm que ser avaliados. Por exemplo, então vamos lá, falei de ar-condicionado, mas poxa, pode acabar a água, pode o que mais? Queda de energia, falha na comunicação, que pode acontecer, às vezes algum problema com relação à refeição, entendeu? Agora, outras coisas assim que eu já vi acontecer também, que são coisas leves que muitas vezes as pessoas oferecem cortesia. Por exemplo, eu vi uma reclamação assim, as minhas crianças não conseguiram utilizar a brinquedoteca porque tinham outras crianças lá e maiores e elas não conseguiram utilizar. Tipo, você não tem como pegar, retirar as crianças maiores e deixar lá só para as crianças menores, entendeu? A brinquedoteca é um local aberto, outras crianças podem utilizar, né? Tem uma idade, limite tem, você pode colocar ali uma idade, mas poxa, muitas vezes vão ter outras crianças ali que são maiores, mas têm a mesma idade. Eu tenho minha filha de 4 anos, que ela é grandona, o pessoal fala e acha que tem 7, tem 8 anos, mas ela tem 4 anos, por exemplo, entendeu? Outras que eu já vi assim, poxa, eu fiquei lá no seu hotel, mas eu vi um hóspede andando sem máscara. Aí o seu hotel tem 200 apartamentos, o seu negócio tem 200 pessoas aí por dia, e a pessoa quer que você fique fiscalizando uma por uma. E você tem aviso para lá, tem aviso na recepção, tem aviso no quarto, tem aviso no corredor, tem aviso na piscina, tem aviso não sei aonde, tem aviso em todo lugar. Mas a pessoa quer que tenha uma pessoa fiscalizando pessoa por pessoa a todo momento para ver se todo mundo está andando com máscara, entendeu? E não tem como, pessoal. Você está num hotel, você está com muitas pessoas, você está com muito movimento, entendeu? Aí você vai lá, senhor, eu vou te oferecer aqui uma cortesia porque o hóspede estava andando sem máscara. Não é assim. Ou porque às vezes ela viu um colaborador ali que estava sem máscara, sabe? Então tem que tomar cuidado com como você trata essas questões, entendeu? Você tem que saber se posicionar, você tem que saber ponderar, você tem que saber como se colocar, tá bom? E aí tem um outro detalhe que eu já falei, mas atrás ali, que é o seguinte, reclamações recorrentes, pessoal. Se você tem reclamações recorrentes, por exemplo, todo mundo reclamou que eu não tenho TV a cabo, reclamou que minha internet é ruim, reclamou que, não sei, que o ar-condicionado do apartamento 10 não funciona. Então você vai lá, seja em qualquer canal, seja aí pessoalmente, seja na Booking, seja no OTA, você verifica que realmente essa reclamação é uma reclamação recorrente. Aí entra naquilo que eu te falei, você tem que corrigir. Uma reclamação pontual, algo específico, às vezes você pode até, não vou dizer ignorar, porque você tem que responder, você tem que dar atenção. Mas assim, como eu falei anteriormente, tem algumas reclamações que elas são subjetivas, que elas são específicas de cada cliente, né? E por mais que você responda ali, lamento, tal, não sei o que, perfeito, te agradeço por essa observação, vou repassar para a nossa gerência, ficamos infelizes em receber os seus comentários, sabe? Essas respostas são respostas mais subjetivas também, justamente porque às vezes aquela reclamação não procede, entendeu? Ela tem a ver especificamente com aquele cliente, com a experiência daquele cliente, e muitas vezes nem faz sentido. Às vezes ele te deu uma nota 8 ali, te ponderou com uma coisinha que você avalia, você vê, você fala, poxa, mas não tem nexo. Por exemplo, eu tenho um café da manhã muito bom, eu tenho uma avaliação de café da manhã muito boa. Então, quando um cliente avalia negativamente o meu café, eu pondero, entendeu? Eu tenho apartamentos novos, apartamentos com ar-condicionado que funcionam pra caramba, funcionam muito bem pra caramba, funcionam muito bem. Então, quando o cliente reclama de um ar-condicionado,
eu vou verificar, claro, se ele fez a reclamação na recepção, tal, não sei o quê, e aí eu vou colocar, olha senhor, fui verificar tal e não identifiquei nenhuma observação, né, da sua parte em relação a esse caso, em relação ao seu ar-condicionado, mas subi lá no apartamento, fiz os testes, o ar-condicionado está funcionando, ou ainda dou uma ligada para ele, né? Eu faço na verdade as duas coisas, eu ligo e depois coloco nas ferramentas, ok? E uma última dica que eu tenho para te dar aqui, né, é a seguinte, que reclamações, essa é a sexta dica, certo? Quarta, isso aí, quinta dica na verdade. Quinta dica que eu tenho para te dar é que as reclamações elas são uma oportunidade, elas são uma consultoria grátis do seu cliente, do seu convidado. Então você tem que aproveitar essa consultoria, você tem que ponderar cada avaliação, né? Você tem que avaliar cada avaliação, verificar se procede. Se procede, você tem que corrigir, né? Se não procede, aí, dependendo do que for, você também tem que se posicionar, mas tem que saber como se posicionar também, né? Se o cliente às vezes coloca algo que não é verídico, que não é verdadeiro, que não procede, você tem que saber como expor isso também, né? Até porque você não vai deixar algo ali na internet ou mesmo pessoalmente que denigra a sua empresa, que denigra a sua imagem, ou mesmo que possa fazer com que outros clientes, outros convidados deixem de selecionar o seu hotel, o seu Airbnb ou o seu negócio justamente porque aquela pessoa colocou aquela observação e foi literalmente uma observação infeliz. Tá? Então você tem que deixar isso claro, de maneira transparente e, como eu falei, não se deixando levar pelas emoções e não tratando na mesma moeda, né? Mas procurando trazer sempre o cliente para o seu lado e sabendo se comunicar de maneira adequada, beleza? Então essa é a aula de hoje, é isso que eu quero deixar aqui para você de aprendizado. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa aí, Josué, gostei. Se você tem alguma pergunta, às vezes ficou com uma dúvida, manda aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Não se esquece de deixar o seu joinha e não se esquece de se inscrever nesse canal. Até domingo, às 22h07, no canal do Josué. Um abraço e uma boa noite.